Essa história aconteceu comigo há alguns anos, por volta de 2001. Quando trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina na estrada, nos arredores de Houston, Texas. Eu sempre chegava ao trabalho de carro. O posto de gasolina estava no meio do nada, com apenas uma estrada e montanhas ao redor. Embora fosse de noite, chegaram vários clientes, principalmente caminhoneiros ou carros comuns, para abastecer, comprar comida ou usar o banheiro do posto. Então, eu nunca me sentia sozinho. Naquela noite, eu estava atendendo normalmente a um cliente, vendendo doces, quando entrou um homem aparentando uns 35 anos, muito alto e robusto. Ele se dirigiu até os corredores dos fundos, onde estavam os refrigeradores, como se estivesse escolhendo uma bebida. Terminei de atender o cliente anterior, que foi embora, e esperei o homem se aproximar para pagar. No entanto, quando o cliente anterior foi embora, ele me olhou de longe, com um olhar de raiva e um sorriso cínico. Perguntei, em inglês, o que estava acontecendo, e o homem começou a se aproximar lentamente do balcão, sem tirar os olhos de mim. Quanto mais ele se aproximava, mais eu via que as mãos dele estavam cobertas de sangue e que ele tinha respingos de sangue no rosto. Eu sabia que as intenções dele não eram boas. Então, me afastei lentamente, caminhando para trás, sem tirar os olhos dele. Ele me olhava e eu sabia que queria me machucar. Corri até a porta e fui em direção ao meu carro, mas o homem havia esvaziado os pneus. Naquela época, não era comum ter um celular, então qualquer ligação que eu precisasse fazer, eu usava o telefone da loja. Não sabia o que fazer. Só rezei para que algum carro passasse para me ajudar, mas a estrada estava deserta. Foi então que vi o homem saindo da loja e indo em minha direção. Ele ainda me olhava com aquele sorriso debochado, como se estivesse me caçando. Corri até os fundos da loja, esperando que a porta dos fundos estivesse aberta, mas estava fechada. Eu mesmo a tinha fechado algumas horas antes. Quando dei a volta, me deparei com o corpo sem vida de um homem. Ele estava nu e eu fiquei em choque. Gritei o mais alto que pude e comecei a procurar pelo homem, mas eu o havia perdido de vista. Caminhei silenciosamente até a frente da loja para ver se ele estava lá, mas não havia ninguém. Com coragem, corri até a porta, entrei e rapidamente fechei a porta principal, correndo até o telefone para ligar para a polícia. No entanto, o homem havia cortado os fios do telefone. Eu estava perdida, não tinha opções e só podia esperar que alguém chegasse para me ajudar. Olhei pela grande janela da loja e, de repente, ele estava lá fora, parado a uns 4 metros da entrada, me olhando e com aquele sorriso cada vez maior, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Fiquei paralisada, incapaz de pedir ajuda. O tempo passou e ninguém apareceu. Cansada de não poder fazer nada, peguei uma tesoura que estava no caixa e decidi sair correndo o mais rápido possível, pois sabia que o homem acabaria comigo se eu não lutasse. Abri a porta e ele me viu sorrindo com uma expressão diabólica. Os dentes dele estavam amarelados e quase podres. Ele deu 2 passos em minha direção e, nesse momento, fiquei paralisada. Decidi voltar para dentro da loja, mas ele continuou andando em direção à porta. A situação estava insuportável, então gritei, "O que você quer de mim?", mas só recebi um sorriso macabro como resposta. O homem puxou uma faca enorme e começou a riscar o vidro da porta com ela, como se estivesse se divertindo. Eu estava nos fundos da loja, com os nervos à flor da pele, segurando as tesouras para me defender, embora soubesse que não tinha chances contra ele. Parecia um psicopata, com anos de experiência matando pessoas. Foi então que vi um carro parando para abastecer. O homem olhou para o carro e eu gritei desesperadamente para o motorista não se aproximar mais, que saísse correndo. Mas quando o homem o viu, já era tarde demais. Ele alcançou o motorista e, bem, você pode imaginar o que aconteceu depois. Fiquei em choque, incapaz de me mover, observando o homem levar o corpo para os fundos da loja. Eu sabia que deveria correr, mas não conseguia. Meu corpo não reagia, ficou paralisado. As lágrimas começaram a cair dos meus olhos, mas eu não conseguia sair. Então, o homem foi até o carro do motorista, esvaziou os pneus e parou novamente em frente à loja, me olhando com aquele sorriso grotesco. Os olhos dele estavam cheios de maldade, sem alma, apenas crueldade. Finalmente, consegui me mover. Sabia que tinha que lutar pela minha vida ou seria mais uma vítima. Peguei as tesouras e corri para a porta dos fundos,
pensando que ele me seguiria. Eu tinha que ser mais rápido. Ouvi os passos dele atrás de mim, vindo em minha direção como um predador. Corri até a estrada, e quando o homem estava a apenas 2 passos de mim, vi as luzes de uma viatura se aproximando. Os passos dele pararam e eu olhei para trás. Ele havia desaparecido entre a vegetação. Corri até a viatura e fiz sinal para que me vissem. Eles pararam, me levaram para a delegacia, onde expliquei o que havia acontecido. Eles me mostraram uma foto, perguntando se o homem da imagem era o responsável por tudo. Confirmei que era ele. Eles disseram que ele havia fugido de um manicômio e que a polícia o estava procurando porque ele era um psicopata perigoso. Eu me senti aliviada, mas traumatizada. 2 dias depois, soube que ele havia sido capturado e colocado em um presídio de segurança máxima. No entanto, continuei sonhando com ele, sempre o vendo parado em frente à minha casa, me observando. Fui à terapia por anos e isso me ajudou bastante, mas é algo que me marcou para toda a vida. Não sei se algum dia superarei isso. Sei que minha história não trata de fantasmas, mas posso garantir que os vivos são muito mais perigosos do que os mortos.